Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Andressa e o meu grupo é composto por mim, Andressa, pela Amanda, Fabiana Mendes, Rafael Reis, Herbert Sandri, Leilane Rocha e Jennifer Kelly. E nós ficamos com o assunto da unificação italiana. Então, eu espero que vocês possam entender, que vocês possam tirar de proveito todas as informações que nós vamos passar para vocês. E dando agora uma introdução sobre a unificação italiana, a unificação italiana foi basicamente aquele processo de formação da Itália, né, como um Estado-nação que ocorreu na segunda metade do século XIX e que foi responsável por unificar aquele território da Itália e levar ao surgimento da Itália como realmente um Estado-nação, ou seja, como um país. E naquele momento do século XIX, a Itália ela ainda não existia. Então, toda aquela região da Itália, que agora é da Itália, ela era composta por pequenos reinos e ducados. E na região que hoje forma a Itália, já existiam alguns ideais nacionalistas. Então, esses ideais nacionalistas acabaram transformando futuramente transformaram a Itália em um Estado-nação. Ou seja, foi basicamente esses ideais nacionalistas que futuramente puderam transformar a Itália em um Estado-nação. Olá, eu sou a aluna Leilane e eu vou apresentar sobre o Ressurgimento. O Ressurgimento, que em português fica ressurgimento, ele foi um movimento que ocorreu entre 1815 e 1870 com o objetivo de unificar o país, no caso a Itália, porque a Itália naquele tempo ela era uma coleção de estados pequenos que estavam submetidos a grandes potências estrangeiras. Ele teve duas fases. A primeira fase, que ocorreu entre 1848 a 1849, foi o desenvolvimento de vários movimentos revolucionários e uma guerra nacionalista contra o Império Austríaco, mas concluiu-se sem alteração nenhuma no estado do país. E a segunda fase, que ocorreu entre 1859 a 1860, que foi quando prosseguiu o processo de unificação e concluiu a declaração da existência de um reino na Itália. E completou também a anexação de Roma antes dos estados pontifícios, em 20 de setembro de 1870. E é isso. Agora eu vou falar sobre antecedentes da unificação italiana. Na primeira metade do século XIX, a Itália que hoje conhecemos era constituída por diversos reinos, e eles formavam a chamada Península Italiana, e eles viviam sob o domínio dos austríacos. Essa divisão era totalmente notória, já que cada reino tinha sua própria moeda, tinha seu próprio sistema de pesos e medidas e tinha os seus próprios idiomas. E a principal atividade que era desenvolvida naquele território era a agrária, com o destaque no reino de Piemonte Sardenha, e era considerado como a primeira região a iniciar o processo de industrialização. Nesse período, os sentimentos nacionalistas eles ganharam forças, principalmente influenciados pelas revoluções liberais, como por exemplo tem a Revolução Francesa. É só a partir de 1848 que dominaram toda a Europa. Vou falar três movimentos de luta pela unificação italiana. E primeiro tem os neoguelfos, eles lutavam pela unificação italiana com o ideal de transformar o Papa no rei do novo território. E ele foi liderado pelo Vincenzo Gilberti. E tem os monarquistas, que era liderado pelo Victor Emanuel II e o Conde de Cavour. Esse movimento monarquista defendia a unificação da região, transformando num regime monárquico. Aí tem os republicanos, que era inspirado por ideias republicanas, né? E o seu líder era o Giuseppe Mazzini, acho que é assim, junto com os seguidores dele, né? Eles também lutavam pela unificação do território italiano. E apesar de todos esses esforços que tiveram, as revoltas perderam as suas forças e fracassaram na conquista de seus objetivos. Olá, eu sou a aluna Amanda e vim da continuação desse trabalho falando sobre o século XIX.
Após a queda de Napoleão, os países europeus realizaram um congresso em Viena para decidir os rumos da Europa, onde houve um novo mapa político europeu, na qual o território italiano foi dividido em 8 estados independentes, sendo que alguns deles foram controlados pela Áustria. Aí, no fim desse mesmo século, com a expansão da Revolução Industrial por toda a Europa, surgiu a necessidade de garantir ao mercado consumidor interno para que voltassem seus tempos de glória, digamos assim. Surgiram diversos movimentos nacionalistas independentes, os quais tinham como objetivo comum de libertar o território italiano da dominação estrangeira. E é isso. Olá, me chamo Fabiana Mendes e agora eu vou falar um pouco sobre a revolução que ocorreu entre 1848 a 1849. Bom, os movimentos de 1848 incentivaram rebeliões encabeçadas por republicanos em diferentes partes da Itália. Uma das tentativas de tomar o poder foi conduzida por Giuseppe Mazzini, líder do grupo republicano Jovem Itália. Os movimentos republicanos, no entanto, fracassaram e acabaram se enfraquecendo. No ano seguinte, em 1849, Vítor Emanuel II assumiu como rei de Piemonte e Sardenha, logo após o seu pai ter fracassado em derrotar os austríacos que ocupavam reinos da região. Em 1852, Vítor Emanuel II nomeou Camilo Benso, conde de Cavour, como primeiro-ministro do reino e juntos lideraram a unificação italiana. Agora eu vou falar um pouco sobre as guerras e a unificação italiana. Bom, dando sequência, em 1858, o reino de Piemonte e Sardenha assina com a França um acordo contra o Império Austríaco. Neste momento, se destaca a liderança de Cavour. Um ano mais tarde, começa a Primeira Guerra da Independência contra a Áustria. Com o apoio militar da França, a guerra contra a Áustria terminou com as batalhas de Magenta e Solferino. A França se retirou da guerra depois que a Prússia ameaçou impor uma intervenção militar e o reino de Piemonte e Sardenha foi obrigado a assinar o Tratado de Zurique em 1859. Neste tratado ficou estipulado que a Áustria permanecia com Veneza, mas cedia a Lombardia ao reino de Piemonte e Sardenha. E o tratado ainda dizia que os franceses ficariam com os territórios de Nice e Saboia. Bom, uma guerra paralela movida por Giuseppe Garibaldi, esposa de Anita Garibaldi, resultou na conquista dos ducados de Toscana, Parma e Modena, além de Romagna. Os territórios foram incorporados pelo reino de Piemonte e Sardenha, após a realização de um plebiscito em 1860. Surgia, então, o reino da Alta Itália. Também, em 1860, Nápoles foi conquistada após o ataque de Garibaldi ao reino das duas Sicílias. Os Estados Pontifícios foram estabelecidos na mesma época e o movimento resultou na ligação entre a parte sul e a norte da Itália. Em 1861 foi criada o Reino da Itália. Faltava anexar Veneza, ainda ocupada pelos austríacos nessa época, e Roma, onde o imperador Napoleão III mantinha tropas para a proteção do Papa Pio IX. Se antes a França foi aliada à unificação, agora ela era ao contrário ao movimento, por temer o surgimento de uma nova potência em suas fronteiras. Um movimento paralelo traçado pela Prússia tentava promover a unificação alemã, a qual a França também era contrária e, para tanto, ela contava com o apoio da Áustria. As disputas culminaram em 1866, na assinatura do Pacto Ítalo-Prussiano, e em 1877 começava a Guerra Austro-Prussiana. Quanto a Roma foi anexada em 1870, o Papa Pio declarou-se prisioneiro na cidade de Vaticano e recusou o reconhecimento da unificação. Em 1874, o Pontífice proibiu aos católicos de participarem da eleição que votaria o novo parlamento
em um novo parlamento. Este desencontro entre o governo italiano e Vaticano foi denominado Questão Romana. O problema durou até 1920 e foi solucionado com a assinatura do Tratamento de Latrão, durante o governo de Benito Mussolini. Pelo tratado, o governo resolvia a Igreja Católica pela perda de Roma e concedia a soberania sobre a Praça de João Pedro e reconhecia o Estado de Vaticano como uma nova nação cujo chefe de Estado era o Papa. Por sua parte, o pontífice reconheceu a Itália e seu governo como Estado independente. A Questão de Veneza aconteceu em 1866. Naquele ano ocorreu a Guerra Austro-Prussiana, com a vitória de Prússia. A Itália, que havia lutado contra a Austrália no conflito, recebeu em troca o terreno de Veneza. Quanto a Roma, sua anexação foi mais complexa no processo que só terminou no século XX.